O grito de agonia ecoou pela fazenda Boa Esperança como o último suspiro de um condenado. Sebastião Rodrigues, líder comunitário e voz dos trabalhadores rurais, estava sendo arrastado pelos cabelos até o curral do coronel Josué Cavalcante. Seus gritos por socorro se misturavam com as risadas cruéis dos capangas, enquanto a poeira subia do chão seco da caatinga. "Parem! Pelo amor de Deus, esse homem tem família", suplicava Dona Mariana, esposa de Sebastião, com as mãos estendidas através das tábuas do portão. Suas lágrimas caíam na terra rachada enquanto assistia o marido ser espancado pelos homens do coronel. O sangue manchava o chão enquanto os golpes continuavam sem piedade. O coronel Josué Cavalcante observava tudo de sua varanda, um charuto pendurado nos lábios e um sorriso satisfeito no rosto marcado pelo sol. Aos 48 anos, era dono de mais de 8.000 hectares e considerava seus trabalhadores tão descartáveis quanto a palha seca do milharal. "Isso é o que acontece com quem organiza greve contra mim", gritou para os outros trabalhadores que assistiam horrorizados. "Quem levanta a voz contra o patrão aprende na marra quem manda nessa terra." O último grito de Sebastião foi abafado por um golpe violento na cabeça. Quando os capangas finalmente pararam, apenas um corpo ensanguentado e semiconsciente restava caído no chão empoeirado. Mas o que Josué Cavalcante não sabia era que entre os trabalhadores que assistiam horrorizados estava um homem que mudaria tudo. Antônio Bezerra, conhecido como Toinho da Serra, apertou os punhos até as unhas cortarem as palmas das mãos. Uma raiva assassina tomou conta de seu peito. Uma fúria tão intensa que parecia queimar suas veias por dentro. Naquele momento, enquanto via Sebastião ser arrastado como um saco de farinha, tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a região. Mas Toinho não era um homem comum. Era o braço direito de Sebastião, aquele em quem todos confiavam, o homem que conhecia cada família, cada sonho, cada segredo da comunidade. E foi exatamente por isso que o coronel Josué havia feito uma proposta irrecusável. 3 dias antes, em uma reunião secreta no escritório da fazenda, o coronel havia chamado Toinho. "Antônio, você é um homem inteligente", disse Josué, empurrando um saco cheio de moedas de ouro pela mesa. "Não precisa viver na pobreza como esses outros ignorantes." Toinho olhou para o ouro brilhando à luz da lamparina. Era mais dinheiro do que jamais havia visto na vida. Dinheiro suficiente para comprar terra própria, construir uma casa de verdade, dar futuro aos filhos. "O que o senhor quer em troca?", perguntou com a voz trêmula. "Quero que você me diga quando o Sebastião está planejando a próxima greve. Quem são os líderes? Quem está organizando resistência contra mim? Informação simples que vai evitar problemas maiores." Toinho olhou para o ouro novamente. Pensou na esposa doente, nos filhos que passavam fome, na vida miserável que levava quebrando o lombo de sol a sol por migalhas. Uma voz dentro dele gritava que aquilo estava errado, mas outra voz, mais alta, sussurrava que ele tinha direito de pensar em si mesmo, em sua família. "Eu aceito", disse finalmente, as palavras saindo como veneno de sua boca. "Mas ninguém pode saber. Ninguém vai saber", garantiu o coronel com um sorriso vitorioso. "Você vai ser meu olho e ouvido entre esses cabras." E foi assim que Toinho se tornou traidor. Nos dias seguintes, passou todas as informações sobre os planos de Sebastião. Revelou quem eram os líderes, onde faziam reuniões secretas, quando planejavam parar o trabalho. Cada palavra que dizia era uma punhalada nas costas de seus companheiros, mas o ouro pesava mais que a consciência. Quando Sebastião foi pego pelos capangas do coronel, estava saindo exatamente de uma reunião que apenas 5 pessoas sabiam que aconteceria. E uma dessas 5 pessoas era Antônio Bezerra. Agora, vendo o resultado de sua traição, Toinho sentiu algo diferente do que esperava. Não era alívio por ter dinheiro no bolso.
Era um peso esmagador no peito, uma culpa que parecia sufocá-lo. O sangue de Sebastião no chão era também o sangue de sua própria honra derramado na poeira. Naquela noite, enquanto os outros trabalhadores velavam Sebastião, que morrera horas depois do espancamento, Toinho não conseguia olhar para a viúva nos olhos. Dona Mariana chorava abraçada aos 3 filhos pequenos, enquanto a comunidade inteira se reunia em luto. Como isso aconteceu? Perguntava um dos trabalhadores mais velhos. Como os capangas sabiam onde o Sebastião ia estar? Alguém entregou ele, disse outro com raiva na voz. Tem traidor entre nós. Toinho sentiu o suor frio descer pelas costas. O ouro guardado debaixo do colchão, de repente parecia pesar como chumbo em sua consciência. Cada moeda era uma gota do sangue de Sebastião. Cada peça de ouro era um pedaço de sua própria alma que havia vendido. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, um cavaleiro desconhecido chegou à comunidade. Era Zé Correia, conhecido mensageiro de Lampião. Trazia um recado que fez todos os presentes sentirem um arrepio na espinha. O capitão Lampião soube do que aconteceu com Sebastião Rodrigues, disse Zé Correia em voz alta para que todos ouvissem. E soube também que teve traidor no meio de vocês. Lampião mandou dizer que vai fazer justiça, tanto com o coronel quanto com o Judas, que vendeu um irmão por dinheiro. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. O nome de Lampião era sussurrado com respeito e medo por todo o sertão. Quando Virgulino Ferreira prometia justiça, a justiça era feita, não importava quanto tempo levasse ou quantos homens poderosos tivesse que enfrentar. Toinho sentiu as pernas fraquejarem. Tinha ouvido histórias sobre o que Lampião fazia com traidores. Diziam que a morte era a menor das punições, que antes de morrer, o traidor passava por sofrimentos que faziam qualquer homem implorar pelo fim. Naquela noite, Antônio Bezerra mal conseguiu dormir. Cada ruído era um soldado de Lampião se aproximando, cada sombra era o cangaceiro vindo buscá-lo. O ouro que havia recebido agora parecia uma maldição, um peso que o arrastava para o inferno. 3 semanas se passaram. Toinho vivia em constante terror, olhando por cima do ombro, sobressaltando-se com qualquer movimento brusco. Tentou convencer a esposa a se mudarem para longe, mas ela, sem saber da traição do marido, recusou-se a abandonar a comunidade em momento de luto. Foi numa quinta-feira, quando o sol ainda lutava contra as sombras da madrugada, que Lampião chegou. 42 cangaceiros cercaram a propriedade do coronel Josué Cavalcante em completo silêncio. Ninguém viu, ninguém ouviu, até que foi tarde demais. O ataque foi rápido e preciso. Os vigias foram neutralizados antes mesmo de conseguirem gritar. Os capangas que haviam espancado Sebastião foram capturados um por um, sem chance de resistência. E o coronel Josué foi arrancado de sua cama e arrastado para o terreiro da fazenda, onde toda a comunidade foi forçada a se reunir. "Bom dia, coroné", disse Lampião com voz calma, quase educada. "O senhor lembra de Sebastião Rodrigues?" O coronel, ainda de camisola, tremeu de medo ao ver os rifles apontados para sua cabeça. "Lampião, eu posso pagar, podemos negociar." Virgulino caminhou lentamente ao redor do coronel, os olhos brilhando com uma intensidade que fazia qualquer homem recuar. "Negociar", repetiu com desdém. "O Sebastião tentou negociar uma vida digna para os trabalhadores. O senhor negociou a morte dele. Mas antes de cuidar de você, tenho outro assunto para resolver." Lampião se virou para a multidão de trabalhadores que assistia tudo em silêncio. "Tem um traidor aqui", disse em voz alta. "Um homem que vendeu o próprio irmão por ouro. Um homem que olhou nos olhos da comunidade e escolheu o dinheiro do coronel no lugar da lealdade." Toinho sentiu o sangue gelar nas veias. Suas pernas mal conseguiam sustentá-lo. "Antônio Bezerra", chamou Lampião. "Chegou sua hora de encarar o que você fez." Quando Toinho deu um passo à frente, forçado pelo rifle de corisco em suas costas,
Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Toinho, não pode ser, sussurrou alguém. Ele era amigo do Sebastião. Era mesmo, disse Lampião friamente. Por isso a traição dele é ainda mais miserável. Dona Mariana, viúva de Sebastião, soltou um grito de pura dor ao entender o que havia acontecido. Foi você, Toinho. Foi você que entregou meu marido. As lágrimas corriam pelo rosto de Antônio Bezerra, mas não eram lágrimas de arrependimento sincero. Eram lágrimas de medo do que estava por vir. Eu precisava do dinheiro, gaguejou. Minha família estava passando fome. Lampião deu um passo à frente, parando a centímetros do rosto de Toinho. Todo mundo aqui passa fome, disse com voz cortante como navalha. Todo mundo aqui sofre, todo mundo aqui luta para sobreviver, mas nem todo mundo vende a alma. Ele fez um sinal e 2 cangaceiros trouxeram o saco de ouro que haviam encontrado escondido na casa de Toinho. É esse o preço de um homem? Perguntou Virgulino, jogando as moedas no chão. 30 moedas de ouro pelo sangue de um irmão. Você nem foi original, Judas. A comunidade começou a gritar, exigindo justiça. Pedras foram atiradas em direção a Toinho, que caiu de joelhos cobrindo o rosto com as mãos. Mas Lampião levantou a mão pedindo silêncio. A justiça vai ser feita, disse. Mas vai ser feita do jeito certo. Primeiro, o coronel Josué vai pagar pelo sangue de Sebastião. Virgulino se virou para o fazendeiro que tremia como vara verde. O senhor tem alguma coisa para dizer antes de morrer? O coronel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sabia que não havia súplica, não havia dinheiro, não havia nada que pudesse salvá-lo da justiça de Lampião. O tiro ecoou pela fazenda como trovão. O coronel Josué Cavalcante caiu morto no mesmo lugar onde Sebastião havia derramado seu sangue. Os capangas que haviam participado do espancamento tiveram o mesmo destino, um por um, pagando com a vida pela crueldade que haviam cometido. Agora chegou sua vez, Toinho, disse Lampião, recarregando seu rifle. Mas sua morte vai ser diferente, vai ser lenta, porque traidor merece sofrer cada segundo. Toinho implorou, chorou, rastejou no chão pedindo perdão. Mas a comunidade que ele havia traído não tinha mais compaixão. Dona Mariana se aproximou, os olhos vermelhos de tanto chorar, e cuspiu no rosto do homem que havia matado seu marido. Você não merece uma morte rápida, disse com voz trêmula de ódio. Merece sentir cada dor que meu Sebastião sentiu. Lampião assentiu. Então, que seja feito. O que aconteceu depois, naquele terreiro, foi contado em sussurros por todo o sertão durante anos. Dizem que Toinho levou 3 dias para morrer, amarrado ao mesmo poste onde Sebastião havia sido espancado, exposto ao sol escaldante sem água, sem comida, apenas com sua consciência e o ódio de toda a comunidade. Dizem que ele implorou pela morte 1000 vezes, mas Lampião era implacável com traidores. Dizem que no final, quando finalmente permitiram que morresse, Toinho estava irreconhecível, destruído não apenas no corpo, mas na alma. O ouro que havia recebido foi distribuído entre a viúva e os filhos de Sebastião. Cada moeda manchada pela traição agora serviria para alimentar aqueles que o traidor havia ajudado a destruir. Quando Lampião e seus homens partiram da fazenda Boa Esperança, deixaram para trás mais do que apenas corpos. Deixaram uma lição que seria lembrada por gerações. Não há riqueza que valha a honra, não há ouro que compre a lealdade, e não há esconderijo no sertão para aquele que trai os seus. A notícia se espalhou como fogo na Caatinga Seca. Em cada vila, em cada cidade, em cada fazenda, a história de Antônio Bezerra era contada como aviso. As crianças aprendiam desde cedo que traição era o pior dos pecados, pior até que roubo ou assassinato, porque destruía não apenas uma vida, mas a confiança de toda uma comunidade. Os coronéis da região entenderam a mensagem.
Não bastava ter poder e dinheiro. Lampião estava sempre observando, sempre à espera, pronto para fazer justiça, quando a injustiça ultrapassasse todos os limites. E a justiça de Lampião não conhecia fronteiras, não respeitava muros, não temia homens poderosos. 3 meses depois, na gruta onde o bando se escondia, Lampião recebeu a visita de um mensageiro. Vinha da comunidade de Boa Esperança trazendo notícias. "Capitão", disse o homem tirando o chapéu, "a comunidade mandou agradecer pelo que o senhor fez. Agora os trabalhadores estão se organizando de novo, sem medo. A viúva do Sebastião abriu uma escola para os meninos com o dinheiro que o senhor deixou." Virgulino assentiu em silêncio. Não fazia aquilo por agradecimento. Fazia porque era o certo. Porque no sertão, onde a lei dos homens muitas vezes falhava, alguém precisava manter viva a lei da justiça. Maria Bonita se aproximou, colocando a mão no ombro de Lampião. "Você fez a coisa certa, Virgulino. Aquele traidor tinha que pagar." Lampião olhou para o horizonte distante, onde o sol se punha tingindo o céu de vermelho. "Sempre faço a coisa certa, Maria. Porque se a gente não fizer, quem vai fazer?" Corisco limpava seu rifle ao lado da fogueira. "Capitão, dizem que depois do que aconteceu na Boa Esperança, nenhum trabalhador no sertão tem coragem de trair os companheiros. Todos sabem que se trair, Lampião vai atrás." "É o que eu quero", respondeu Virgulino. "Que todos saibam que existe consequência para a traição. Que todos entendam que no sertão a palavra de um homem é mais valiosa que todo o ouro do mundo." Naquela noite, enquanto os cangaceiros descansavam ao redor da fogueira, Lampião ficou acordado pensando em Sebastião Rodrigues, o homem que havia morrido defendendo seus companheiros, e em Antônio Bezerra, o homem que havia escolhido o ouro no lugar da honra. 2 escolhas, 2 destinos, 2 lições para o sertão. O vento da Caatinga carregava histórias antigas e novas. Histórias de homens que enfrentavam a morte com dignidade e histórias de homens que morriam cobertos de vergonha. Histórias de lealdade que transcendia a pobreza e histórias de traição que nenhuma riqueza podia justificar. Lampião sabia que sua guerra estava longe de terminar. Ainda havia muitos coronéis cruéis, muitos trabalhadores sofrendo, muitas injustiças a serem corrigidas. Mas também sabia que cada ação sua ecoava pelo sertão como um grito de esperança para os oprimidos e um aviso para os opressores. 3 anos se passaram desde aquele dia na fazenda Boa Esperança. A história de Antônio Bezerra ainda era contada em cada canto do sertão. Pais usavam o conto do traidor para ensinar os filhos sobre honra e lealdade. Trabalhadores juravam nunca seguir o caminho de Toinho. E os coronéis aprenderam que comprar um traidor podia ser a última coisa que fariam na vida. Em Boa Esperança, a comunidade prosperou. Sem o coronel Josué, as terras foram redistribuídas entre os trabalhadores. A escola, fundada por Dona Mariana com o ouro manchado pela traição, agora ensinava 50 crianças. E no centro da praça, um marco de pedra homenageava Sebastião Rodrigues, o homem que morreu defendendo os seus. Lampião nunca voltou àquela fazenda, mas sua presença era sentida todos os dias. Os trabalhadores sabiam que enquanto Virgulino Ferreira cavalgasse pelo sertão, ninguém ousaria maltratá-los sem pagar o preço. E os coronéis sabiam que qualquer crueldade excessiva poderia trazer o rei do cangaço até suas portas. Numa tarde quente, quando o sol queimava como brasa no céu, um viajante chegou à Boa Esperança. Era um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, com o rosto marcado pelas dificuldades da estrada. Procurou por Dona Mariana e a encontrou na escola, ensinando as crianças a ler. "Senhora", disse o rapaz tirando o chapéu, "meu nome é João Bezerra, sou filho de Antônio Bezerra." O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra de moinho. Todos na sala olharam para o jovem com uma mistura de surpresa e desconfiança.
o filho do traidor havia voltado. Dona Mariana estudou o rapaz por um longo momento. Podia ver vergonha em seus olhos, mas também determinação. "O que você quer aqui, João?" "Quero pedir perdão pelo que meu pai fez", disse o rapaz com voz firme. "Sei que nenhuma palavra pode trazer o seu marido de volta. Sei que nada pode apagar a traição dele. Mas passei os últimos 3 anos trabalhando em outras terras, juntando dinheiro, e vim trazer para a senhora e para os filhos do senhor Sebastião." Ele colocou um saco na mesa. Não era muito, mas era tudo o que havia conseguido juntar. "É pouco", continuou, "mas é honesto. Cada centavo foi ganho com o suor do meu rosto, não com traição." Dona Mariana olhou para o dinheiro, depois para o rosto do jovem. Podia ver que ele carregava o peso da vergonha do pai, uma carga que não havia escolhido, mas que aceitava como sua. "Seu pai pagou pelo que fez", disse ela finalmente. "Você não precisa pagar também." "Preciso sim, senhora. Preciso mostrar que o sangue do Antônio Bezerra não é todo podre. Preciso provar que ainda existe honra no nome da minha família." Um murmúrio percorreu a sala. As crianças observavam tudo com olhos arregalados, testemunhando um momento que se tornaria parte da história da comunidade. Dona Mariana se levantou, caminhou até João e, para surpresa de todos, o abraçou. "Seu pai escolheu o caminho errado", disse com lágrimas nos olhos, "mas você está escolhendo o caminho certo. E isso, João Bezerra, isso vale mais que todo o ouro do mundo." A notícia do retorno do filho de Toinho e do perdão de Dona Mariana se espalhou rapidamente. João ficou na comunidade, trabalhou duro, ajudou a reconstruir o que seu pai havia ajudado a destruir. Com o tempo, ganhou o respeito dos moradores, não apagando o passado, mas construindo um futuro diferente. Quando Lampião soube da história, estava acampado nas serras do Raso da Catarina. Corisco trouxe a notícia com curiosidade no olhar. "Capitão, o filho do traidor voltou para Boa Esperança, e a viúva do Sebastião perdoou ele." Lampião ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o horizonte, onde o sol descia tingindo o céu de laranja e roxo. Finalmente, um pequeno sorriso se formou em seus lábios. "Então, algo de bom saiu daquela tragédia", disse. "O filho está pagando a dívida do pai do jeito certo, com trabalho honesto e coragem para encarar o passado." Maria Bonita se aproximou. "E se ele pedir para te conhecer, Virgulino, o que você vai fazer?" "Vou apertar a mão dele", respondeu Lampião. "Vou dizer que no sertão, cada homem escreve sua própria história. O pai dele escreveu com traição, mas ele está escrevendo com honra. E honra sempre merece respeito." Passou-se mais um ano. A escola de Boa Esperança cresceu, agora ensinando 100 crianças. João Bezerra casou-se com uma moça da comunidade e teve um filho que batizou de Sebastião, em homenagem ao homem que seu pai havia traído. A fazenda prosperava sob administração coletiva dos trabalhadores. E toda quinta-feira, no aniversário da morte de Sebastião Rodrigues, a comunidade se reunia para lembrar a história do homem que morreu defendendo os seus e do traidor que pagou o preço máximo por sua escolha. Foi numa dessas quintas-feiras que um cavaleiro conhecido apareceu no horizonte. Era Zé Correia, mensageiro de Lampião, o mesmo que havia trazido a notícia da vingança anos atrás. A comunidade se reuniu, curiosa e um pouco apreensiva. "O capitão Lampião mandou um presente", disse Zé Correia, entregando um pequeno embrulho a Dona Mariana. A viúva abriu com mãos trêmulas e encontrou uma medalha de prata. No metal estava gravado o nome de Sebastião Rodrigues e uma frase simples, mas poderosa: "Homem de honra, herói do sertão." Lampião mandou dizer, continuou o mensageiro, que enquanto houver gente como o senhor Sebastião e a senhora Dona Mariana nesse sertão, ainda existe esperança. E mandou dizer também para o João Bezerra que um filho não carrega os pecados do pai quando escolhe caminhar no caminho da retidão. Dona Mariana segurou a medalha contra o peito, lágrimas rolando livremente por seu rosto.
Diga ao capitão que a memória do meu Sebastião vive em cada criança que aprende a ler nessa escola, em cada trabalhador que levanta a cabeça com dignidade, em cada homem que escolhe a honra no lugar do ouro. João Bezerra se aproximou do mensageiro. E diga também que o filho de Antônio Bezerra passa todos os dias da vida dele tentando compensar a traição do pai. Diga que aprendi que no sertão um homem vale pela sua palavra e pelas suas escolhas. Zé Correia assentiu, guardando as mensagens na memória para levá-las de volta a Lampião. Montou em seu cavalo e, antes de partir, olhou para a comunidade reunida. Vocês são a prova de que o capitão está certo, disse. De que vale a pena lutar pela justiça, de que vale a pena defender os fracos contra os poderosos. Continuem assim, porque enquanto existir gente como vocês, Lampião vai continuar cavalgando pelo sertão, fazendo o que tem que ser feito. O cavaleiro partiu, levantando poeira na estrada. A comunidade voltou para suas atividades, mas todos carregavam no peito um sentimento de orgulho. Haviam sobrevivido à tragédia, superado a traição, construído algo novo sobre as cinzas do passado. Nas montanhas distantes, Lampião recebeu o relato de seu mensageiro. Ouviu atentamente cada palavra sobre Boa Esperança, sobre Dona Mariana, sobre João Bezerra e a nova geração que crescia aprendendo lições de honra e lealdade. "Tá vendo, Corisco?", disse Virgulino, olhando para seu braço direito. "É por isso que a gente faz o que faz. Não é só pela vingança, é para mostrar que existe outro jeito de viver no sertão, que os poderosos não podem fazer o que querem sem consequência, que a traição tem preço alto demais." Corisco limpava seu rifle pensativo. "E o coronel que está reunindo pistoleiro em Canudos, capitão, quando vamos dar um jeito nele?" "Em breve", respondeu Lampião com um sorriso frio. "Mas primeiro vamos visitar o fazendeiro de Petrolina que está marcando o trabalhador com ferro quente. Um crime de cada vez, Corisco. A justiça não tem pressa, mas também não esquece." Maria Bonita se aproximou trazendo café quente. "Virgulino, às vezes eu me pergunto se essa guerra vai ter fim algum dia." Lampião pegou a xícara e tomou um gole, saboreando o líquido amargo. "Vai ter fim, Maria. Vai ter fim quando o último coronel cruel entender que não pode maltratar gente. Vai ter fim quando o último trabalhador souber que não precisa aceitar a injustiça calado. Vai ter fim quando o sertão inteiro aprender a lição que Boa Esperança aprendeu." "E se esse dia nunca chegar?", perguntou Maria. "Então, a gente vai continuar cavalgando", respondeu Virgulino. "Vai continuar fazendo justiça, vai continuar defendendo os fracos, vai continuar sendo a voz dos que não têm voz. Porque enquanto eu respirar, enquanto tiver força nos braços e coragem no peito, não vou deixar nenhum traidor, nenhum coronel cruel, nenhum opressor achar que pode fazer o que quer sem pagar o preço." Naquela noite, ao redor da fogueira, os cangaceiros contaram histórias antigas. Histórias de batalhas vencidas, de coronéis enfrentados, de trabalhadores salvos. E entre todas essas histórias, a que mais se repetia era a do traidor de Boa Esperança, o homem que vendeu um irmão por ouro e pagou com sofrimento e morte. Mas também contavam a história do filho do traidor, João Bezerra, que escolheu um caminho diferente, que carregou o peso da vergonha do pai, mas construiu sua própria honra com trabalho honesto e coragem para encarar o passado. Era essa dualidade que definia o sertão, a escolha constante entre honra e ganância, entre lealdade e traição, entre o caminho fácil do ouro manchado e o caminho difícil da dignidade. Lampião sabia que sua lenda crescia a cada dia. Sabia que seu nome era sussurrado com medo pelos poderosos e com esperança pelos fracos. Sabia que depois de sua morte, as histórias continuariam sendo contadas, ensinando novas gerações sobre justiça, honra e o preço da traição.
O vento da caatinga soprava forte naquela noite, carregando o cheiro de terra seca e mandacaru. Carregava também as vozes dos que já se foram, de Sebastião Rodrigues, que morreu com honra, de Antônio Bezerra, que morreu coberto de vergonha, de todos os homens e mulheres que haviam escolhido seus caminhos naquela terra dura e implacável. Virgulino Ferreira olhou para as estrelas infinitas acima de sua cabeça. Lá em cima, pensou, talvez Sebastião estivesse olhando para baixo, vendo como sua morte não havia sido em vão, vendo como a comunidade que ele tentou defender agora prosperava, vendo como até o filho de seu traidor havia escolhido honrá-lo. O sertão não esquece, sussurrou Lampião para si mesmo. Não esquece os heróis, não esquece os traidores, não esquece as escolhas que cada homem faz. E enquanto houver memória, enquanto houver histórias sendo contadas ao redor das fogueiras, a lição de boa esperança continuará viva. Corisco se aproximou, interrompendo os pensamentos do capitão. Tá pronto para dormir, Virgulino? Amanhã temos viagem longa. Tô pronto, respondeu Lampião, levantando-se. Mas antes de dormir, quero que você grave uma coisa na cabeça, Corisco. Qual, capitão? Que o pior inimigo do sertão não são os soldados, não são os coronéis, não são nem os pistoleiros famosos. O pior inimigo é o traidor, porque ele destrói por dentro, quebra a confiança, mata a esperança. Por isso nunca, nunca mesmo vamos perdoar traição. Corisco assentiu com firmeza. Pode deixar, capitão. Traidor que cruzar nosso caminho vai ter o mesmo fim do Toinho, pior até. Os dois homens se dirigiram para seus lugares de descanso. Ao redor deles, 40 cangaceiros dormiam, cada um sonhando com suas próprias batalhas, suas próprias justiças, seus próprios destinos no sertão implacável. E em Boa Esperança, a muitas léguas de distância, João Bezerra ninava seu filho Sebastião, cantando uma cantiga antiga. Uma cantiga sobre honra e lealdade, sobre escolhas que definem um homem, sobre a importância de caminhar com a cabeça erguida, mesmo quando o passado pesa nos ombros. A história do homem que traiu o povo e de como Lampião não perdoou se tornou lenda. Foi contada e recontada 1000 vezes, cada vez com novos detalhes, mas sempre com a mesma lição central. No sertão, a honra vale mais que ouro, a lealdade é mais preciosa que riqueza, e a traição é o pecado imperdoável que mancha não apenas o traidor, mas toda a sua descendência, até que alguém tenha coragem de reconstruir o nome com sangue, suor e dignidade. Anos depois, quando Lampião já era perseguido por batalhões inteiros, quando sua cabeça valia fortunas e quando cada coronel da região sonhava em ser aquele que mataria o rei do cangaço, Virgulino ainda encontrava tempo para enviar mensagens às comunidades que havia ajudado. E Boa Esperança sempre recebia a atenção especial, porque foi lá que uma das lições mais importantes do sertão havia sido ensinada. Numa dessas ocasiões, Zé Correia chegou à comunidade trazendo notícias urgentes. Capitão Lampião mandou avisar que o coronel Fernando Braga, primo do falecido Josué Cavalcante, está reunindo o pistoleiro para atacar a comunidade. Ele quer vingança pelo que aconteceu com o primo e já contratou 20 homens armados. A comunidade se reuniu em emergência. Haviam passado anos em paz, reconstruindo suas vidas, e agora a ameaça da violência voltava como fantasma do passado. Dona Mariana, agora com cabelos grisalhos, mas ainda firme como rocha, tomou a palavra. Não vamos fugir. Essa terra foi conquistada com o sangue do meu Sebastião e de outros que lutaram por justiça. Se o coronel Fernando quer guerra, vai ter guerra. João Bezerra se levantou ao lado da viúva. Eu luto também. Meu pai pode ter sido traidor, mas eu vou defender essa comunidade com minha vida, se for preciso. Não vou deixar que o sacrifício do senhor Sebastião seja em vão. Zé Correia sorriu com aprovação. Não vai precisar lutar sozinho. O capitão já está a caminho com todo o bando.
Vai chegar em 3 dias e quando chegar o coronel Fernando vai aprender que vingança contra a comunidade de trabalhador é assinar a própria sentença de morte. Os 3 dias que se seguiram foram de preparação intensa. As mulheres e crianças foram enviadas para um vale protegido nas montanhas. Os homens prepararam barricadas, afiaram facões, limparam as poucas armas que possuíam. Sabiam que mesmo com Lampião vindo em seu auxílio, teriam que lutar também. Na madrugada do 3º dia, 42 cavaleiros surgiram no horizonte como espectros da vingança. Lampião chegara, e com ele vinha não apenas a promessa de proteção, mas a certeza absoluta de que nenhum coronel tocaria em Boa Esperança enquanto Virgulino Ferreira respirasse. "Capitão", disse Dona Mariana quando Lampião desmontou, "agradeço por ter vindo defender a gente de novo." Virgulino tirou o chapéu em respeito. "Dona Mariana, o sangue do seu marido Sebastião comprou a proteção eterna de Lampião para essa comunidade. Enquanto eu viver, nenhum coronel vai pisar nessa terra sem pagar o preço." João Bezerra se aproximou timidamente. Seu encontro com Lampião seria o primeiro desde que tudo havia acontecido. "Capitão, eu sou João Bezerra, filho do traidor Antônio Bezerra. Queria agradecer por ter permitido que eu reconstruísse minha vida aqui." Lampião estudou o jovem com olhos penetrantes. Podia ver a vergonha ainda presente, mas também via algo mais importante: dignidade conquistada com trabalho honesto. "João Bezerra", disse finalmente, "seu pai fez escolhas terríveis, mas você fez escolhas certas. No sertão, cada homem é julgado pelas próprias ações, não pelas ações do pai. E suas ações mostram que você é homem de honra." Ele estendeu a mão e João a apertou com firmeza, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Naquele aperto de mão, o peso de anos de vergonha finalmente começou a se aliviar. O filho do traidor havia sido reconhecido pelo próprio Lampião como homem digno. "Agora vamos cuidar desse coronel Fernando", disse Virgulino, virando-se para seus homens. "Corisco, você e 15 homens vão pela esquerda. Antônio Silvino leva outros 15 pela direita. Eu fico no centro com o resto. O coronel está acampado a 5 léguas daqui com seus 20 pistoleiros. Vamos pegar eles de surpresa antes que cheguem perto da comunidade." "Mas, capitão", disse um dos trabalhadores locais, 20 pistoleiros bem armados contra 42 de vocês. Vai dar certo?" Lampião sorriu friamente. Aquele sorriso que fazia coronéis tremerem de medo em seus casarões. "Meu amigo, 42 cangaceiros de Lampião valem mais que 200 pistoleiros de aluguel. Esses cabras só lutam por dinheiro, a gente luta por justiça. E quem luta por justiça nunca perde." O ataque aconteceu ao amanhecer do dia seguinte. O coronel Fernando Braga estava acampado com seus homens numa clareira, planejando o ataque à Boa Esperança, quando o inferno se abriu sobre eles. Rifles dispararam de 3 direções diferentes, pegando os pistoleiros completamente desprevenidos. A batalha foi rápida e brutal. Os pistoleiros, acordados de forma abrupta e cercados por todos os lados, tentaram resistir, mas foram massacrados pela precisão mortal dos cangaceiros de Lampião. Em 15 minutos, 15 pistoleiros estavam mortos e os outros 5 haviam se rendido, incluindo o coronel Fernando. Lampião caminhou até onde o coronel estava ajoelhado, as mãos amarradas nas costas, tremendo de medo. "Coronel Fernando Braga", disse Virgulino com voz calma, "o senhor veio aqui buscar vingança pelo seu primo Josué, mas esqueceu de perguntar por que ele morreu." "Ele matou trabalhador inocente", gaguejou o coronel. "Mas eram apenas trabalhadores, não valia a pena morrer por isso." Lampião deu um passo à frente, os olhos queimando com fúria contida. "Apenas trabalhadores", repetiu com voz perigosa. "Apenas seres humanos que suavam de sol a sol para enriquecer vocês. Apenas pais de família que mereciam dignidade. Apenas gente que tinha direito de viver sem ser pisoteada por vocês."
O coronel tentou recuar, mas estava cercado por cangaceiros armados. Por favor, tenho dinheiro. Posso pagar. Seu primo disse a mesma coisa, respondeu Lampião friamente. E o Toinho, o traidor que entregou o Sebastião, também achava que dinheiro resolvia tudo. Mas no final, descobriram que existe coisa que dinheiro não compra: justiça, honra, o direito de um homem viver com dignidade. Virgulino fez um sinal, e Corisco trouxe os 5 pistoleiros sobreviventes. Vocês têm uma escolha, disse Lampião para eles. Podem voltar para as suas terras e contar para todo mundo o que viram aqui. Podem dizer para os outros coronéis que Boa Esperança está sob proteção de Lampião e que qualquer um que tocar nessa comunidade vai ter o mesmo fim do coronel Fernando. Ou podem tentar me matar agora e morrer junto com o patrão de vocês. Os 5 pistoleiros se entreolharam. Eram homens duros, acostumados com violência, mas também eram práticos. Lutar contra Lampião era suicídio, e eles sabiam disso. Capitão, disse o mais velho deles, a gente só estava fazendo o serviço que nos pagaram para fazer. Não temos nada pessoal contra a comunidade, nem contra o senhor. Se nos deixar ir, nunca mais voltamos para essas bandas. Lampião estudou os homens por um longo momento. Podia ver que falavam a verdade. Eram mercenários. Não tinham ideologia ou ódio pessoal. Apenas faziam o trabalho sujo de quem pagava mais. Podem ir, disse finalmente. Mas lembrem bem o que viram aqui e contem para todo mundo. Lampião não perdoa quem ataca a comunidade sob sua proteção. E não perdoa traidor, não perdoa coronel cruel, não perdoa ninguém que maltrata os fracos. Os 5 pistoleiros foram soltos e partiram galopando, felizes por terem escapado com vida. Sabiam que haviam testemunhado algo importante e que suas histórias seriam contadas em cada cidade, aumentando ainda mais a lenda de Lampião. Agora sobrou só você, coroné, disse Virgulino, voltando sua atenção para Fernando Braga. E o senhor vai ter o mesmo destino do seu primo. Mas antes, vai confessar quantos trabalhadores já matou ou mandou matar na sua fazenda. O coronel choramingou, tentando negar, mas sob a pressão dos rifles apontados para sua cabeça, finalmente começou a falar. Confessou ter mandado espancar até a morte 3 trabalhadores que haviam pedido aumento. Confessou ter marcado com ferro quente 2 fugitivos. Confessou ter violentado filhas de vaqueiros que não podiam se defender. Cada confissão era como punhalada no coração dos cangaceiros que ouviam. Mesmo acostumados com a crueldade dos coronéis, a frieza com que Fernando Braga relatava seus crimes era chocante. Tratava seres humanos como se fossem menos que animais, como se fossem objetos descartáveis. Quando o coronel terminou suas confissões, Lampião se virou para João Bezerra, que havia acompanhado o ataque junto com outros homens da comunidade. João, disse Virgulino, seu pai cometeu traição e pagou o preço, mas você tem chance de redimir completamente o nome da sua família. Quer fazer justiça por todos os trabalhadores que esse desgraçado matou? João Bezerra olhou para o coronel ajoelhado, depois para Lampião, depois para suas próprias mãos que tremiam levemente. Sabia o que Virgulino estava oferecendo, a chance de lavar definitivamente a mancha da traição do pai com o sangue de um opressor. Eu quero, capitão, disse finalmente com voz firme. Quero mostrar que o filho de Antônio Bezerra escolheu o lado certo. O lado da justiça, o lado dos trabalhadores, o lado dos fracos contra os poderosos. Lampião entregou seu próprio rifle a João. Então, faça o que tem que ser feito. O tiro ecoou pela clareira como trovão. O coronel Fernando Braga caiu morto, pagando com a vida pelos crimes que havia cometido contra trabalhadores indefesos. E João Bezerra, filho do traidor, completou sua jornada de redenção, provando que era possível superar o passado e construir novo futuro baseado em honra e justiça. Quando o grupo voltou para Boa Esperança, foram recebidos como heróis.
A comunidade sabia que estava segura novamente, que Lampião havia cumprido mais uma vez sua promessa de proteger os fracos contra os poderosos. Naquela noite, ao redor de uma grande fogueira, Lampião contou histórias antigas para as crianças da comunidade. Contou sobre a importância da lealdade, sobre o valor da honra, sobre como cada homem escreve sua própria história com as escolhas que faz. E quando uma criança perguntou sobre Antônio Bezerra, o traidor, Lampião não escondeu a verdade. Toinho Bezerra fez a escolha errada, disse com voz grave. Escolheu o ouro no lugar da lealdade, escolheu a traição no lugar da honra. E pagou o preço mais alto que um homem pode pagar. Morreu coberto de vergonha, odiado por todos, sem dignidade, sem respeito, sem nada. E o filho dele? Perguntou outra criança. João Bezerra fez a escolha certa. Escolheu carregar o peso da vergonha do pai, mas construir sua própria honra. Escolheu o trabalho honesto no lugar do dinheiro fácil. Escolheu ficar e enfrentar o passado no lugar de fugir. Por isso hoje ele é respeitado. Hoje ele tem dignidade. Hoje ele pode olhar nos olhos de qualquer homem sem baixar a cabeça. Dona Mariana estava sentada perto da fogueira, ouvindo Lampião falar. Quando ele terminou, se aproximou e colocou a mão no ombro do cangaceiro. Capitão, meu Sebastião estaria orgulhoso de ver o que você fez por essa comunidade. Transformou a tragédia da morte dele em esperança para tanta gente. Lampião pegou a mão da viúva com respeito. Dona Mariana, seu marido foi herói muito antes de eu aparecer por aqui. Ele escolheu lutar pelos companheiros, mesmo sabendo que podia morrer. Essa coragem, essa dignidade, isso é o que inspira tudo que eu faço. Eu sou apenas o braço da justiça, mas homens como Sebastião são o coração dela. Maria Bonita se aproximou do casal. É hora de partir, Virgulino. Temos notícia de outro coronel que está maltratando o trabalhador em Juazeiro. Lampião assentiu, levantando-se e ajeitando o rifle no ombro. A guerra nunca termina, né, Maria? Sempre tem outro coronel, sempre tem outra injustiça, sempre tem mais gente precisando de ajuda. É por isso que você é quem é, respondeu Maria com orgulho nos olhos. Porque não desiste, não descansa, não para, enquanto houver injustiça no sertão. Os 42 cangaceiros montaram em seus cavalos, preparando-se para partir. A comunidade de Boa Esperança se reuniu para se despedir, acenando e gritando agradecimentos. João Bezerra segurou seu filho Sebastião nos braços, mostrando para a criança o homem que havia dado nova chance à sua família. Antes de partir, Lampião se virou uma última vez para a comunidade. Lembrem-se, gritou para que todos ouvissem. Vocês não estão sozinhos. Enquanto Lampião viver, nenhum coronel vai maltratar vocês sem pagar o preço. E se algum traidor aparecer no meio de vocês, se algum Judas tentar vender os irmãos por dinheiro, lembrem da história do Toinho Bezerra e do destino que ele teve. A cavalgada se afastou, deixando para trás uma nuvem de poeira e a certeza de que a justiça, por mais imperfeita que fosse, ainda existia no sertão. Lampião e seus homens desapareceram no horizonte, indo em direção a novas batalhas, novos coronéis para enfrentar, novas comunidades para defender. Mas a história de Boa Esperança, a história de Sebastião Rodrigues, que morreu com honra, de Antônio Bezerra, que morreu coberto de vergonha, de João Bezerra, que redimiu o nome da família. Essa história continuaria sendo contada por gerações. Seria sussurrada ao redor de fogueiras, ensinada às crianças, lembrada sempre que alguém precisasse entender o verdadeiro significado de honra, lealdade e justiça. Anos depois, quando Lampião finalmente caiu em Angico, fuzilado por soldados numa emboscada traiçoeira, a notícia chegou a Boa Esperança como punhalada no coração da comunidade. Dona Mariana, já idosa e cansada, chorou como se tivesse perdido um filho.
João Bezerra reuniu toda a comunidade e declarou 3 dias de luto pelo homem que havia dado a ele uma segunda chance. A escola que Dona Mariana havia fundado com o ouro manchado pela traição agora educava 300 crianças. E toda semana os professores contavam a história de Lampião, não como bandido ou criminoso, mas como o homem que havia ousado enfrentar os poderosos para defender os fracos. Como o homem que havia ensinado ao sertão que existe justiça além da lei, que existe honra além do dinheiro, que existe dignidade mesmo na pobreza. E sempre, sempre contavam a história do traidor, a história de como Antônio Bezerra havia vendido um irmão por ouro e como Lampião não havia perdoado. Como a traição era o pior dos pecados, porque destruía não apenas uma vida, mas a confiança de toda uma comunidade. Como cada escolha que fazemos define quem somos e como seremos lembrados. João Bezerra viveu até os 70 anos, sempre trabalhando duro, sempre ajudando a comunidade, sempre lembrando as novas gerações sobre a importância da lealdade. Seu filho Sebastião cresceu e se tornou professor na mesma escola fundada por Dona Mariana. E quando teve seus próprios filhos, contou a eles a história do avô que nunca conheceram, o homem que fez a escolha errada, e do pai que passou a vida fazendo escolhas certas. A fazenda Boa Esperança prosperou e se tornou modelo para outras comunidades. Trabalhadores de toda a região vinham ver como era possível viver com dignidade, trabalhar a própria terra, educar os filhos, construir futuro sem depender da bondade de coronéis cruéis. E quando os netos de João Bezerra perguntavam sobre o bisavô Antônio, sobre o traidor que manchara o nome da família, João não escondia a verdade. Contava toda a história, sem omitir os detalhes horríveis, sem suavizar a traição, sem justificar o injustificável. Mas sempre terminava a história da mesma forma. Seu bisavô fez a pior escolha que um homem pode fazer. Traiu os irmãos, vendeu a alma por ouro, destruiu a confiança de toda uma comunidade. E pagou o preço mais alto, morreu sofrendo, coberto de vergonha, amaldiçoado por todos. Mas essa não é a história completa da nossa família. A história completa inclui minha escolha de voltar, de pedir perdão, de reconstruir o nome Bezerra com trabalho honesto. Inclui a generosidade de Dona Mariana que me perdoou. Inclui a justiça de Lampião que me deu segunda chance. Vocês carregam o sangue do traidor, mas carregam também o sangue de quem teve coragem de redimir esse nome. Então, escolham bem, porque cada escolha define não apenas vocês, mas todas as gerações que virão depois. E assim, a história continuou sendo contada, passando de geração em geração, ensinando lições sobre honra, lealdade, justiça e redenção. A história do homem que traiu o povo e de como Lampião não perdoou se tornou parte permanente da memória do sertão, um aviso eterno sobre o preço da traição e uma esperança eterna de que mesmo os piores erros podem ser parcialmente redimidos pelas gerações futuras. O nome de Lampião ecoou pelo sertão por décadas após sua morte. E sempre que se falava nele, alguém lembrava da história de Boa Esperança, da justiça feita contra coronéis cruéis, da vingança implacável contra o traidor e da misericórdia concedida ao filho que escolheu caminhar diferente do pai. Porque no final, essa era a verdadeira lição que Virgulino Ferreira havia deixado para o sertão. A justiça deve ser implacável com os culpados, mas também deve dar chance de redenção para aqueles que genuinamente buscam caminhar no caminho da honra.